Você sabe a diferença entre hemácias, eritrócitos, leucócitos, hemoglobina, células brancas e células vermelhas? A simple no would have sufficed. She's lovely. Aliás, existe diferença ou alguns são sinônimos? Até o final do vídeo você vai entender como as células sanguíneas são formadas, como elas transportam os gases por nosso corpo e como esse mecanismo acabou virando um dos maiores casos de doping da história do esporte. É só buscar o café e esperar a vinheta. I have you. O sangue é responsável por transportar material de uma parte do corpo para outra. Uma pessoa de 70 quilos possui aproximadamente 5 litros de sangue, sendo que 2 litros são de células sanguíneas e 3 litros de plasma, a parte líquida do sangue. Então, o sangue pode ser dividido em duas partes, nos compostos celulares e no plasma. No plasma, nós temos água, que compõe aproximadamente 92% de todo o plasma, íons, moléculas orgânicas como aminoácidos, proteínas, glicoses e lipídios. Temos também as vitaminas e os gases, como o oxigênio e o dióxido de carbono. Nos elementos celulares, nós temos os eritrócitos, e caso você esteja se perguntando, eritrócitos e hemácias são sinônimos. Ambos representam esse disco bicôncavo fofinho que é tão ilustrado por aí. Nós também temos os leucócitos e as plaquetas. Aqui vale observar que os eritrócitos ou hemácias também são conhecidos como células vermelhas e os leucócitos como células brancas. As plaquetas participam da coagulação, processo pelo qual os coágulos sanguíneos impedem a perda de sangue de vasos lesados. Os leucócitos desempenham um papel-chave na resposta imune, defendendo o corpo contra invasores externos, como parasitas, bactérias e vírus. E as hemácias, que são o foco da aula de hoje, atuam no transporte de oxigênio dos pulmões para o tecido e de dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. A principal função das hemácias consiste no transporte de hemoglobina, e a hemoglobina é que transporta o oxigênio. Nos seres humanos, para que a hemoglobina transporte o oxigênio de forma eficiente, ela sempre tem que estar dentro de uma hemácia. Nas primeiras semanas de vida embrionária, as hemácias são produzidas no saco vitelino. A partir do segundo trimestre de gestação, é o fígado que assume a principal função de produção de hemácias. E no último mês de gestação, até o nascimento, as hemácias são produzidas principalmente na medula óssea. Até os 5 anos de idade, a medula óssea de praticamente todos os ossos produzem hemácias. Com o passar dos anos, as hemácias continuam a ser produzidas na medula óssea de ossos membranosos, como as vértebras, costelas, esterno e ilho. Todas as células circulantes do sangue, sejam elas as células vermelhas, as células brancas ou as plaquetas, derivam de um único tipo de célula, a célula tronco hematopoética pluripotente. Essa figura mostra as divisões sucessivas das células pluripotentes, para formar as diferentes células sanguíneas periféricas. À medida que essas células se reproduzem, pequena parcela permanece exatamente como as células pluripotentes originais, retidas na medula óssea como reserva, embora o seu número diminua com a idade. No entanto, a maioria das células-tronco que se reproduziram se diferenciam formando outras células, mostradas aqui mais à direita. As células em estágio intermediário são bastante parecidas com as células-tronco pluripotentes, apesar de já estarem comprometidas com uma linhagem particular de células, referidas como células-tronco comprometidas. A célula-tronco comprometida produtora de hemácias é referida como unidade formadora de colônia de eritrócitos, e a sigla CFUE é usada para designar esse tipo de célula-tronco. O crescimento e a reprodução das diferentes células-tronco
são controlados por múltiplas proteínas, denominadas indutores de crescimento. Os indutores de crescimento promovem o crescimento das células, mas não sua diferenciação, que é a função de outro grupo de proteínas, denominado indutores de diferenciação. A primeira célula que pode ser identificada como pertencente à linhagem vermelha é o proeritoblasto, ilustrado como ponto de origem aqui nessa figura. Na presença de estimulação apropriada, grande número dessas células é formado por células-tronco CFUE. Uma vez formado o proeritroblasto, ele se divide por diversas vezes até, por fim, formar muitas hemácias maduras. Cada molécula de hemoglobina que é transportada pela hemácia é formada por 4 cadeias de hemoglobina, e cada cadeia de hemoglobina tem um grupo M contendo um átomo de ferro, e esse átomo de ferro é capaz de se ligar a uma molécula de oxigênio. Então, se cada molécula de hemoglobina tem 4 cadeias de hemoglobina, e cada cadeia transporta uma molécula de oxigênio, cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio. As hemácias concentram até 34 gramas de hemoglobina a cada 100 ml de célula. Quando a produção de hemoglobina está deficiente, o volume da hemácia pode até diminuir, por não ter hemoglobina suficiente para preencher a célula. No homem saudável, o número médio de hemácias a cada milímetro cúbico de sangue é de 5.200.000 e nas mulheres de 4.700.000. O homem transporta no máximo cerca de 20 ml de oxigênio ligado à hemoglobina a cada 100 ml de sangue, e a mulher transporta no máximo 19 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. O número total de hemácias dentro do sistema circulatório é regulado dentro de uma faixa estreita, para que o transporte de oxigênio nunca esteja prejudicado e para que o número de células não seja tão alto a ponto de dificultar o fluxo sanguíneo. E condições que diminuem o transporte de oxigênio para os tecidos aumentam a produção de hemácias. E o principal estímulo para a produção de hemácias é causado pelo hormônio chamado eritropoetina, ou EPO. A eritropoetina é formada principalmente nos rins e estimula a formação de proeritoblastos a partir das células-tronco hematopoéticas e acelera o processo de diferenciação, diminuindo assim o tempo de formação das hemácias. Quando uma pessoa é colocada em uma atmosfera com baixa concentração de oxigênio, a eritropoetina começa a ser formada em algumas horas ou minutos e atinge o seu pico aproximadamente 24 horas após. No entanto, o processo de diferenciação é lento e nenhuma nova hemácia aparece no sistema circulatório em pelo menos 5 dias. E quando as hemácias são transportadas da medula óssea para o sistema circulatório, elas ficam no sistema circulatório em média 120 dias, até serem destruídas. A EPO começou a ser produzida de forma sintética em 1985, para tratar de pessoas com anemia. No entanto, atletas saudáveis começaram a utilizar a EPO para aumentar a concentração de hemácias e, consequentemente, aumentar a oferta de oxigênio ao músculo, deixando o atleta mais resistente à fadiga. O caso mais conhecido é o do ciclista Lance Armstrong, que venceu a Volta da França 7 vezes, e após isso foi pego no doping pelo uso de EPO. Após a descoberta, o ciclista teve todos os seus títulos cassados e foi banido do esporte. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, não conhece o canal, se inscreva, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Eu agradeço muito sua companhia e te vejo no próximo. Tchau!